gente, tudo bem? Finalmente nós chegamos neste assunto tão difícil, que é sobre a grande tribulação. Nós ainda estamos no capítulo 24 do livro de Mateus e hoje este trecho ele está nos versículos 15 a 28 e vamos analisar, de maneira paciente, cautelosa, cuidadosa sobre este assunto, porque eu sei que ele é polêmico. Talvez alguém possa ver meu vídeo e não concordar, porque tem o seu posicionamento teológico, e eu vou deixar aqui a minha compreensão, não é minha interpretação. Eu não tenho habilidade para interpretar, eu estudo e eu compreendo os posicionamentos. Então eu vou deixar a minha compreensão, aquilo que eu creio e aquilo que eu cheguei à conclusão, tá bom? Eu espero que Deus abençoe você e que você possa curtir, gostar, se inscrever, quem não é inscrito, quem está vendo pela primeira vez, conhecer o canal, conhecer a nossa postura e objetivo deste canal aqui, tá bom? Nós vamos falar de uma maneira compreensível, espero a todos, e um pouco mais aprofundado em termos paralelos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos tentar passar isso aqui para vocês, ok? Então, a grande tribulação, meu Deus. Primeiro nós vamos ver que Jesus ele está respondendo, como nós vimos nos primeiros versículos, uma pergunta dos discípulos, quando aconteceriam as coisas do fim, da vinda do Senhor Jesus. E então ele já tratou sobre o princípio das dores, que nós também vimos este trecho no outro vídeo, e agora ele vai falar sobre a grande tribulação. Uma coisa que nós observamos no texto é que Jesus ele fala de coisas que vão acontecer nesse trecho, nesse período, E ele dá algumas ideias assim, como por exemplo, ele fala assim: quem estiver no eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então a gente vê algumas características que nós podemos observar da região, e até a questão do sábado é uma questão que é observada pelo povo, pelo povo dele. Não é uma questão que para os gentios, para as outras pessoas, vamos dizer assim, de toda a terra, seria um problema. Então ele está colocando aqui tudo dentro desse contexto aqui, do inverno, do sábado, E então isso é uma coisa a se observar no que ele está falando no período da grande tribulação. Porque nós acreditamos que a grande tribulação ela vai ser um período de grande dor para todo mundo, com toda certeza. Nós sabemos disso porque as escrituras falam isso. Mas nós sabemos também, nós compreendemos também, compreendemos, eu entendo assim, que este tempo será um tempo para, vamos dizer assim, a remissão de Israel. Vamos dizer que é um último tempo que Deus está dando para a sua nação, para o seu povo, para os escolhidos dele, para que eles vejam verdadeiramente, reconheçam o Messias verdadeiro. Mas para isso eles terão que ser enganados e todas essas coisas vão acontecer para que depois eles venham a se arrepender. E nesse período a gente sabe, como está lá descrito em Apocalipse, vão acontecer muitos juízos, muitas sentenças horríveis, muitos julgamentos, A ira de Deus vai se manifestar nesse período.
de uma maneira como nunca aconteceu em todos os tempos, porque tem segmentos que acham que já aconteceu, que está acontecendo, e enfim, mas a Bíblia descreve esse tempo como a ira de Deus, o tempo da ira de Deus, né? O julgamento que Deus fará sobre toda a terra. E é um tempo de angústia como nunca houve, como a própria Bíblia descreve, como nunca houve. E por mais que a gente tenha visto sofrimento na terra, nos nossos dias, por mais que a gente já tenha visto guerras e tantas coisas, ainda não foi um período deste tal sofrimento, porque estamos aqui, estamos vivendo, estamos superando, vencendo os momentos difíceis, mesmo com guerras, mesmo com catástrofes. Nós sempre temos também os períodos de restauração, de paz, mas esse tempo aqui, a Bíblia fala que são tempos angustiosos. Então, vamos começar a analisar alguma coisa assim. Jesus, ele começa descrevendo esse tempo, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. E aí está aqui na minha Bíblia, entre parênteses, quem lê, entenda. Então, nós vamos ver que Jesus ele está mencionando o livro de Daniel e as profecias dadas por Daniel. E nós sabemos que o livro de Daniel, ele é relacionado aos tempos do fim. Ele é o livro no Antigo Testamento, assim como outros, mas ele é o livro mais completo que descreve todas as coisas do tempo do fim. Então, Daniel, ele profetizou sobre o surgimento do abominável da desolação, como Jesus fala aqui, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, né? Então, vamos ver lá, eu vou começar a ler Daniel 9:24, que diz assim, a profecia que o anjo trouxe, a revelação que o anjo trouxe para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja que o anjo está falando para Daniel sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nós compreendemos que quando a Bíblia fala da santa cidade, está se referindo a Jerusalém. Daniel 9:27 diz assim, esse capítulo, esses versos, está se referindo ao anticristo, a revelação que o anjo deu para Daniel falando sobre o anticristo. Então fala, Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Agora, esta uma semana não é uma semana de dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não, é uma semana de anos. Então nós interpretamos como 7 anos. Então ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos analisar então um pouquinho esta palavra, essa revelação que foi dada para Daniel. Está falando que o anticristo, nesses 7 anos, ele fará aliança com muitos, né? Como nós estudamos, ele vai fazer aliança com várias nações que vão se unir a ele. E ele vai então restabelecer, restaurar os sacrifícios, as ofertas, todos os rituais que eram da lei do povo de Deus, que estava na lei, porque hoje em dia não existem mais essas coisas. Então, como ele virá como o Messias, ele então trará novamente as cerimônias,
para que eles creiam que ele realmente é o Messias esperado, né? Como eles esperam ardentemente o Messias, assim como nós também esperamos, porém a segunda vinda do Messias. Eles esperam ainda a primeira vinda do Messias, né? Então, diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por esses 7 anos ele fará esta aliança. Mas na metade da semana, que ele começou também essa aliança com Israel, enfim, ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas. Então, ou seja, acabou, parou. Agora ele enganou todo mundo, ele fez acreditar que ele era o enviado de Deus, né? Mas ele vai fazer com que tudo isso cesse, acabou, chega, foi apenas engano. E aí fala, sobre as asas das abominações virá o assolador. Sobre as asas, que é um simbolismo, uma figura de linguagem de palavra, que ele viu quem chega assolando, né? E quando fala sobre asas das abominações, nós podemos ter uma ideia o que a Bíblia trata como abominação. Mas é uma interpretação, eu não vou deixar aqui, mas se você for ver pelas escrituras o que é abominação diante de Deus, e inclusive é um assunto que está muito em pauta nos nossos dias, né? Eu não vou falar aqui porque não há necessidade. Então ele virá, diz que ele virá sobre, firmado nessas abominações, e que nós estamos vendo que nesses dias quanto está sendo batalhado essa questão, né? Quem lê, como diz o próprio Jesus, quem lê entenda. E então virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta destruição que está determinada é a destruição que o próprio Deus determinou. E ela vai ser derramada sobre ele no final desses 7 anos. Vamos ver agora Daniel 11:31, que diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, mais um texto de Daniel que reforça o que nós estamos falando. E vamos ainda observar que tudo isso está acontecendo no santuário de Deus, porque nós sabemos que o templo hoje não existe, que é um lugar sagrado para o povo de Deus, e que o anticristo vai reerguer este templo, porque ele vai querer ser adorado neste lugar, ele vai reerguer, então ele vai, tudo nós estamos falando. Então, se você for pensar em tudo isso, nós estamos a localização então está lá, né? Lá em Jerusalém. Tudo isso não pode ser aqui no Brasil, não pode ser nos Estados Unidos, não pode ser, isso está acontecendo, né? Está acontecendo, é uma figura de linguagem também, porque ainda vai acontecer, mas aqui na revelação está acontecendo, né? Na visão. Então, no templo que vai ser erguido para que tudo isso aconteça, para que também ele engane, não, tá bom? Então, teve um acontecimento que houve nesse período da história, que alguns até falam que já foi a manifestação do anticristo, quando isso aconteceu, que foi no ano de 170 a.C., o rei Antíoco Epifanes. Então, durante esse período, o rei Seleucida, né? Estou com o nome aqui, Seleucida Antíoco Epifânio, obrigou os judeus a abandonarem as suas tradições, ocupando a cidade e profanando o templo, que foi pilhado e dedicado a Zeus. Isso foi no ano 167 a.C. Seleucida, né, para que vocês compreendam, é um membro de uma dinastia de reis gregos da Síria, fundada por Seleuco, general de Alexandre Magno. Estou dando a definição certinha aqui para vocês guardarem. Jesus predisse que acontecimentos semelhantes ocorreriam novamente
E Antíoco Epífanes, então, como eu disse, ele simboliza, ele é um símbolo, né? Ele é um tipo de anticristo, que também virá e fará coisas terríveis. E também houve outro acontecimento que muitos acham também que já essa destruição, essa grande tribulação pode ter sido nesse período aí, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Que eu já até falei em outros vídeos, no vídeo passado eu falei, e até em outros estudos que eu já fiz, eu já falei bastante disso, né? Mas foi também apenas um exemplo simbólico, né? Que até Jesus falou também aqui no começo do capítulo 24 mesmo, né? Ele predisse a destruição de Jerusalém, né? Que os discípulos mostram o templo e ele fala, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E é isso que aconteceu então aqui no ano 70, pelos romanos aí. Vamos voltar para Daniel 12, versículos 1 e 2, que diz assim, aí já é o anjo profetizando as coisas do fim para Daniel. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui é o único versículo, primeira vez e único versículo no Antigo Testamento que fala sobre vida eterna. Uma informação interessante para vocês, tá? A única vez que é falado sobre vida eterna. Então, aqui também ele está falando nesse trecho sobre a ressurreição, né? A ressurreição para a morte e a ressurreição para a vida. E ele fala assim, e agora vamos voltar para Mateus 24, 27, diz assim, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que nós estamos falando da segunda vinda e nós estamos falando do período da grande tribulação, tá? Para que depois vocês, a nossa compreensão sobre o arrebatamento e sobre a vinda de Jesus, tá? Então vamos continuar. Nossa, meu gato está pulando na janela. A vinda de Jesus não será um acontecimento secreto. Eu estou falando a vinda no final do período da tribulação, tá? Depois, mais no final do estudo, nós vamos esclarecer um pouco mais. A vinda de Jesus, ela não será um acontecimento secreto, como diz o próprio texto aqui de Mateus 24, versículo 27. Como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, não será um acontecimento secreto, mas será público, como o relâmpago fulgura de um lado ao outro em meio a uma tempestade, será visível a todos. Então, eu estou falando da vinda de Jesus no final da grande tribulação. E aí Daniel, no capítulo 7, 13 e 14, eu estou fazendo um paralelo, tá? Eu estou lendo Daniel e eu estou lendo Mateus, porque o que fala lá em Daniel está falando em Mateus. E veja que Jesus começou este assunto falando de que falou quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então Jesus está trazendo de lá o conhecimento e eu estou trazendo as referências para vocês aqui. Então Daniel diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído.
Estamos falando do reino de Jesus, do reino que ele finalmente, depois da grande tribulação, ele tomará o domínio e o reino em suas mãos, que hoje ainda está nas mãos de Satanás, né? Porque a Bíblia fala que ele é o príncipe deste mundo. Então, por causa do pecado, está na mão dele. Mas Jesus vai aniquilar no final e virá o juízo de Deus, e o Senhor Jesus tomará o reino que é dele, pertence a ele. Outro versículo paralelo ao que nós estamos falando está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Porque nós entendemos que depois da grande tribulação, quando vier os juízos de Deus, né, que nós teríamos que estar lendo Apocalipse para estar falando sobre todos esses juízos. Então, se você quiser dar uma olhada lá, as taças, os selos que são abertos, é muita coisa, é muito juízo de Deus que vai acontecer. É um tempo de juízo, é um tempo de grande sofrimento, é um tempo em que a terra será assolada. A Bíblia fala lá que os elementos se desfarão, né? O sol se converterá em trevas, as águas se tornarão em sangue, muitos vão morrer. Então a terra será abalada pela ira do Senhor por causa do pecado. Quando chegar esse tempo é porque acabou a tolerância de Deus, acabou. Agora é o tempo do ajuste, do acerto de contas. Mas no final então fala que o Senhor virá com grande poder e glória nas nuvens, e todo olho verá, né? E tem outro texto que eu nem anotei aqui, mas fala que todos se lamentarão, porque aí verão verdadeiramente que rejeitaram o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda a terra se lamentará, né? E para muitos não haverá mais tempo, infelizmente. Então, esse texto que eu disse, então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está no capítulo de Mateus 24, mais no versículo 30. Ele já está além desse trecho da grande tribulação, que o trecho da grande tribulação vai até o versículo 28, tá? E depois o 29 até o 31 fala sobre a vinda do Filho do Homem, que depois a gente, em outro vídeo, vai falar um pouquinho mais, explanar um pouquinho mais. E aí, então, muitos podem estar perguntando assim, mas e a questão da igreja, estar na grande tribulação ou não, ser arrebatada antes, no meio ou depois, ou passar tudo isso, toda essa ira de Deus, e como muitos falam, falam, não, a segunda vinda é para todos, né? Que ela virá como o relâmpago, todo olho verá, é também para a igreja, vai estar lá, vai passar tudo. Então, a minha compreensão é pré-tribulacionista, né? E pré-milenista, ou seja, que a igreja não vai passar por esta ira de Deus, porque a própria Bíblia fala que nós não fomos predestinados para a ira, né? E Apocalipse 3:10 fala que o Senhor nos guardará da hora da provação que há de vir por todo o mundo. Então nós nos baseamos nesses textos bíblicos, e tem alguma coisa a mais aqui que eu gostaria de observar para logo nós encerrarmos este vídeo. Eu sei que é um assunto bastante polêmico e não está fechado, porque cada um tem a sua compreensão, é difícil, né? Mas nós seguimos também a direção do Espírito Santo. Então a igreja,
vai ou não ficar na tribulação, como que vai acontecer. Então, como eu disse, eu não posso provar nada, mas eu vou dar aqui para vocês o meu entendimento, com todo o respeito para quem entende que a igreja irá depois. Porém, eu sei que como nós todos amamos ao Senhor Jesus, eu sei que o que todo o coração anseia é estar com Ele, é que Ele venha e que um dia nós estejamos para sempre com o Senhor. E eu sei que isso é o que está no coração de todos. Bom, então vamos lá. As minhas conclusões e entendimentos também eu fiz os meus estudos, pesquisas, muita leitura, muita análise. Então, para apoio da crença de que Jesus virá secretamente e arrebatar a igreja antes da tribulação, nós temos os textos que está na carta aos Tessalonicenses, não dá tempo de ler aqui, mas Paulo trata sobre este assunto, né, sobre a manifestação do anticristo, da igreja que ainda detém a sua aparição, a sua manifestação, enfim. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E também nesse mesmo capítulo de Mateus 24, porém dos versículos 32 a 44, onde Jesus começa a dar as parábolas. Então, na parábola da figueira, ele diz: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Está falando sobre a vinda de Jesus. Então, se nós formos pensar que colocar essa vinda, né, para a igreja dentro da tribulação, nós já temos um certo conhecimento. A partir do momento que as pessoas, ou a igreja, ou seja quem for, estiver vivenciando esses juízos, vai saber que estamos dentro do período da grande tribulação. Mas a parábola aqui diz a respeito que é a vinda, né, do Senhor Jesus, porque ele vai falar nas parábolas, vai falar das parábolas das 10 virgens no capítulo 25, né, da parábola do servo bom e o mal, da parábola dos talentos. Então, todas essas parábolas está se referindo à vinda de Jesus e àquele que aguarda a sua vinda. Porque vamos compreender que a igreja aguarda a vinda dele, a vinda do Senhor Jesus, e Israel aguarda a vinda do Messias, né? Que eles estão esperando como o rei, como um político, enfim. E nós esperamos o Jesus crucificado, né? Então vamos lá. Diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. É um resumo, tá, dessa parábola aqui. Assim como foi, aí ele fala: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que essa vinda está diferente da vinda da grande tribulação, porque parece que nós compreendemos aqui nessa parábola que as pessoas estão tranquilas, porque ele fala: assim como foi nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, né? Estavam vivendo suas vidas desapercebidas, mesmo com Noé proclamando que haveria de vir um juízo, que o juízo, no caso, era o dilúvio, e então eles estavam vivendo. E é o que está acontecendo hoje. Hoje está sendo pregado que Jesus vai vir buscar o seu povo, e as pessoas que não creem não querem crer, não querem saber, estão vivendo normalmente, fazendo as suas coisas, o que eles querem. Então, é o que acontece. E aí fala: eles não perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E nós sabemos que o dilúvio foi juízo, assim como a grande tribulação foi o dilúvio. E vocês veem que a arca, ela é um simbolismo, né? Uma analogia de Cristo, porque Noé e sua família estavam dentro da arca e eles foram salvos.
Então eles foram salvos do juízo que estava predestinado para toda a terra. Então eu acho que Deus tem um padrão e eu gosto de ficar dentro deste padrão de compreensão do Senhor, né? E ele fala também lá no texto: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então é aquela questão de que um crê, outro não crê, um vai subir, o outro não vai ficar, né? Vai ficar para quando? Para o quê? Né? Porque se for no final da grande tribulação, aí já é juízo, já é condenação, já é separação ovelha e bode, já é céu e inferno, pronto, acabou, né? Então aqui dá a ideia de que ainda vai ter vai seguir-se a um tempo ainda de vivência, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, se a igreja está dentro do período da grande tribulação, vivendo tudo o que está descrito em Apocalipse, com certeza ela estaria contando os dias desses 7 anos para que Jesus se manifestasse, né? Lembrando que o texto no versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está lá no versículo 30 do Mateus 24. Então nós podemos concluir que a descrição do que nós chamamos de arrebatamento difere da volta e aparição de Jesus no final da grande tribulação. Então esta é minha compreensão, me desculpe quem tem toda uma teologia contrária. Eu não sou uma teóloga, assim, eu me aprofundo, eu gosto de estudar, gosto de aprender, de conhecer, então eu não paro de estudar, eu estudo há muito tempo, há muitos anos, e procuro conhecer bastante, ler muitas coisas, ler a Bíblia, ler textos paralelos para as minhas conclusões. Para concluir, eu vou deixar então, para fechar aquilo que eu acredito, e eu estou tentando passar aqui para a compreensão de vocês, Apocalipse no capítulo 19, do versículo 11 a 14, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Onde que está essa situação aqui de Apocalipse? Está justamente no final de todo o juízo, que nós chamamos da grande tribulação. Aqui já vai entrar, Jesus vem a esta segunda vinda, né? Que nós já lemos todos os textos, que todo olho virá como relâmpago. E aqui João vem então vindo ver a aparência de Jesus. João descreve a aparência de Jesus, né? Seus olhos é como chama de fogo, sua cabeça muitos diademas e um nome escrito, né? Que ninguém sabia senão ele mesmo. Lindo isso, né? E o lindo, a sua veste tingida de sangue. E qual é o diferencial da minha compreensão aqui para com a igreja? Quando diz: e seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ou seja, o texto descreve Jesus vindo do céu, como já foi descrito em todos os outros textos que eu li aqui para vocês, e vem um exército junto com ele, mas não é de anjos,
Não fala que é de anjos, fala que são um exército vestido de linho fino, branco e puro. E a Bíblia descreve quem usa vestimentas brancas de linho fino é a igreja, que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro. Nós é que receberemos vestimentas brancas, limpas, puras, né? Então, esta vinda aqui é este momento da segunda vinda de Jesus. E aí o texto de Apocalipse então descreve este exército como quem vem com ele e desce. Porque nós cremos que a partir daqui vai entrar o milênio, Satanás será preso e entrará o reino milenial, milenar, né, de Jesus, e juntamente com a igreja e com todos aqueles que restaram da grande tribulação. Vamos viver 1000 anos com o Senhor e depois ainda terá alguma coisa, mas não dá mais para falar aqui, tá bom? Ficou bem comprido esse vídeo, mas não tem como falar este assunto de uma maneira muito superficial. Eu tentei trazer um pouco de conhecimento, mensagens paralelas, textos, mas tem muita coisa que seria impossível num vídeo mais curto. Minha contribuição para com a palavra de Deus, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, é importante que você dê um clique lá, tá? Faça isso em nome de Jesus, que isso é importante para a plataforma entender que o vídeo está sendo bom, as pessoas estão querendo ver. Quando você curte, a plataforma entende isso. E aí recomenda meu vídeo para outras pessoas. Deus abençoe você, que o Espírito Santo complete no seu coração, talvez aquilo que eu não consegui explicar, ou se alguma coisa eu não fui clara, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.